Olá pessoal, aqui quem fala é o Guilherme Alonso. E aí galera, aqui é o Eduardo Tambellini. Começando mais um Credcast, episódio número 6, crédito de ponta a ponta. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Chama esse score aí que eu vou conversar com ele. Você consegue esperar um minuto? Cachorro e sofá tem tudo a ver, né? Começando mais um Credcast. Hoje o assunto é crédito de ponta a ponta. Teve alguns episódios anteriores que a gente até comentou que crédito é você conceder confiança para o seu cliente, né? Você tá dando confiança para ele de alguma forma. Isso pode ser representado em uma promessa de pagamento, alguma coisa do tipo. Mas de toda forma, crédito envolve decisão, tomada de decisão. E para fazer essa tomada de decisão de uma forma muito mais inteligente, a gente tem que conhecer um processo para a gente ver o passo a passo para a gente ter o processo de decisão tomado de maneira inteligente e coerente com o seu negócio também. Eu acho que hoje a gente tem um privilégio de ter o Eduardo Tambellini aqui, porque ele foi um dos pioneiros aí, né, no Brasil, principalmente quando a gente fala do processo de tomada de decisão. Ele tem uma história muito legal para contar pra gente sobre como ele fez isso, principalmente quando ainda era lá atrás, né? Quando ainda era Go On lá atrás, né? Cara, muito antes, né, disso até. Como vai, pessoal? Tudo bem? Eu ia perguntar aqui pro Guilherme se o Guilherme confia em mim, cara. Sim, cara. Na 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 na. Olha só, se eu tenho crédito com o Guilherme. Eu confio, vai. Acho que eu tenho, né? Porque o Guilherme, cara, ele me convidou aqui pra fazer um webinar, aí depois a gente ficou conversando, aí ele depois me convidou pra fazer esse podcast, aí, cara, a gente tá aqui muito feliz de estar botando esse conteúdo no ar. Então, eu acho que a gente nada mais tem aqui do que muito crédito um com o outro. Vamos falar de crédito agora e, de novo, eu não sou tão velho assim. Tem muita gente aí que eu aprendi a fazer crédito, com muitas pessoas que passaram aí pela minha carreira. Mas eu lembro que crédito foi a primeira coisa que eu aprendi nesse mercado, né, nessa linha efetivamente de trabalho, lá em 1993, quando a gente teve que começar um processo de concessão de crédito. Esse processo era totalmente manual, então era um processo de cartão de crédito, onde as pessoas pegavam aí nos pontos que elas estavam, né, em lojas de varejo, propostas, né, aquela chamada Take One, que chamava proposta, que era o Pegue Uma, né, Take One, e eles preenchiam lá todos os dados, encaminhavam a proposta, botavam lá muitas vezes numa urna, não era um sorteio, mas botavam lá numa urna, aquilo chegava lá no nosso ponto. E a gente tinha que, daquela proposta, fazer um processo de decisão. Será que aquele cara que colocou os dados lá na proposta, ele vai ter ou não um cartão de crédito, de repente? E esse processo, cara, você imagina o seguinte, né? Naquela época a gente não tinha ferramentas, né? Como hoje existem aí diversas empresas que vendem motor de crédito. Para consultar um birô de crédito naquela época... acreditem, né? A gente vai falar de coisas. Às vezes eu tô citando coisas aqui que ninguém nem sabe o que é. Ficha telefônica, eu já falei, né? Mas naquela época a gente fazia conexão pela internet discada para consultar o Serasa. Olha só, tinha que ter um discador lá, a gente acessava no discador, conectava o birô de crédito, fazia a consulta um a um e aí imprimia numa impressora matricial. Nem imagina o que é isso, né? É uma impressora que você tinha que botar aquele papel que tinha nem sei como é que chama isso, a serrilha, né? O negócio... E aí grampeava exatamente aquela consulta. E a gente tinha vários papéis naquele momento, que eram todos processos manuais. Isso é muito legal pra gente pensar hoje numa política de crédito automatizada, que no fundo, não vai poder fugir de um processo que era lá atrás manual. Ou seja, chegava a proposta, eu fazia um cadastro, eu validava os primeiros dados, né? Entendia o cadastro daquele cliente. Ele muitas vezes mandava documentação, então naquele momento a documentação era a minha checagem, né? Onde eu batia aquele endereço que ele disse que escreveu com aquele comprovante de endereço. Hoje em dia a gente faz isso automaticamente num birô. Eu lembro que eu fui visitar um varejo, né? E aí eu fui conhecer o processo de concessão de crédito deles, e aí o cara tava lá pedindo referências telefônicas e do endereço daquela pessoa que tava lá na frente dele na loja.
E o cara tava exatamente com a tela de consulta, né, do sistema de crédito dele e a tela do birô de crédito. E aí que eu falei assim, mas eu não tô conseguindo confirmar esse teu endereço. Aí eu falei pro cara, sobe a tela aqui um pouquinho. Aí tava lá o endereço do cara, eu falei, cara, mas tá confirmado aqui, ó, no sistema, né? Pra que eu vou ter que ligar pro cara, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem muito fácil esse cruzamento de informações. Com certeza. Né? Naquele processo eu tinha que bater documento muitas vezes. Aí depois fazia uma consulta no Serasa, eu tinha que fazer confirmações cadastrais. Eu lembro bem, chegava a proposta, botava lá uma folhinha de acompanhamento que ia ter todas as etapas daquele fluxo de crédito. Depois eu ia lá, fazia uma consulta no Serasa. Depois eu fazia uma investigação cadastral para ver se eu conseguia confirmar. Inclusive, naquela época tinha muito assalariado, então eu ligava na empresa. Olha, o Guilherme trabalha aí, realmente, ele tá dizendo aqui para mim que ele é diretor de marketing, tá dizendo que ganha tanto aqui, e se a pessoa confirmasse renda, inclusive, era muito legal. E a partir dali, a gente tinha uma política de crédito que indicava, caso confirmado os indicadores lá de renda, do Olerite, eu estabelecia um percentual para aquele cara e aí era a decisão. Ele estava aprovado, efetivamente. Esse era todo o fluxo de crédito que, no fundo, não mudou muito hoje, mas ele foi acrescido de algo muito importante, né? Antigamente, quando a gente fazia uma decisão de crédito, e o Brasil agora vai ter uma mudança muito grande nesse sentido, a gente tinha acesso a informações negativas. Então eu não sabia se o Guilherme pagava em dia, se ele tinha N compromissos todos quitados, mas eu sabia quando o Guilherme não me pagava e ele estava negativado. E a gente aprendeu, vamos dizer assim, a dar crédito olhando a informação negativa. Então se o cara não estava negativado, eu praticamente já tinha um primeiro processo de aprovação. À medida que o crédito foi evoluindo, foi crescendo, né? Eu sempre falo, a partir da abertura dada a partir do Plano Real, onde o crédito cresceu de uma forma muito massificada, a gente começou a ter que tomar decisão rápida, né? Então, imagina o seguinte, aquilo que eu preenchia uma proposta e enviava para alguém, depois de 5 dias chegava lá, para o cara demorar mais 10 dias para tomar a decisão. Eu me lembro, na época, e aqui também acho que não tem nenhum problema em falar, na época eu trabalhei na Fininvest. A Fininvest, na época lá em 1997, tinha lá seus processos de crédito, empréstimos pessoais, as ruas do centro, uma verdadeira competição entre financeiras. E na época a Fininvest falou, eu preciso fazer esse processo mais rápido. E a gente foi desenvolver o nosso modelo de crédito. Olha que legal você está falando. Então, você está contando que o processo, além de ser assertivo, de você poder confiar nele no processo de decisão, tem a questão da velocidade também para trazer vantagem. Porque, querendo ou não, a gente está falando, por exemplo, se é numa venda, né? Se você tem uma venda complexa no mercado B2B, por exemplo, que você tem que ver se o cliente ele tem condição de pagar e tudo mais. Mas se você demora, talvez você está perdendo competitividade no hoje mercado. Em dia não dá para pensar em demorar para tomar decisão de crédito, né? Tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Poucos processos para tomar decisão, mas que precisam ter velocidade, né? Então não dá para eu ter que ficar pedindo um balanço, eu pedi uma informação, eu mandar alguém ir lá verificar se a empresa existe mesmo, né? Para ver quanto que ele fatura, quantos caminhões tem na porta, quanto que sai de venda, quando entra, então tudo isso. A questão da velocidade é um fator que mudou o processo de crédito. Nessa época de Fininvest, eu lembro que a gente implantou uma política de crédito que ela chamava 95-10. Cara, 95-10 era 95% das propostas decididas em até 10 minutos. Cara, 10 minutos. Hoje em dia, a gente está falando em decisões de segundos, né? Isso lá em 23 anos atrás, né? Hoje em dia, não dá para eu esperar 10 minutos para ter uma decisão, né? Você consegue esperar para quando você dá um clique num site para ele carregar? Você consegue esperar um minuto? Eu já começo a achar que tem problema já no site. O meu filho já grita lá do quarto que ele tá jogando videogame: pai, caiu a internet! Então, cara, né? Olha o nível de exigência que a gente passou a ter, né? Eu não posso esperar um minuto. E olha que engraçado você tá citando, né? Você tá citando a nova geração presenciando isso. Tipo, o seu filho tem quantos anos? 13 anos. 13 anos, ou seja, ele já tem noção de que ele pode pegar o cartão de crédito, colocar para fazer a aprovação de um pagamento, e se der alguma coisa errada, tipo, imagina como que é fazer para essa nova geração. Exatamente. Né? Não, e assim, ele
Aliás, um beijão, hein, Gabriel? Você tá me escutando também, né? Tenho certeza. Se você não tá, eu sei que seus amigos estão, porque todos seus amigos se inscreveram lá no meu canal do YouTube e fazem propaganda. Mas beleza, Gabriel, esse é um processo hoje tão rápido, né? Que, por exemplo, eu lembro que a gente estava falando de criança e de videogame, né? Antigamente você comprava cartucho ou comprava um CD, né? Hoje em dia o pagamento é todo eletrônico através da internet, né? Então meu filho vira e fala: pai, tem um jogo aqui, puto, queria comprar. Cara, o meu cartão de crédito já tá cadastrado lá no videogame e ele faz, né? Com o meu ok, graças a Deus, até hoje ele não me deu nenhuma que fosse diferente dessa, mas com o meu ok, ele vai lá e pum, ok, pronto, processou o jogo, tá baixando, acabou, né? Antigamente a gente esperava dias para chegar um cartão de crédito. Hoje em dia você vai numa empresa, num varejo, muitas vezes se ele tiver um cartão de crédito, você já pode fazer a primeira compra, né, com esse cartão de crédito. Então a questão da velocidade foi muito importante. E o que atrelou e deu capacidade para a gente tomar decisões com velocidade, né? O processo de score, né, de crédito. Esse acho que foi um divisor de águas. O score é um assunto super complexo assim no nível Brasil, né, para algumas pessoas, né? Sem dúvida, né? E aí quando a gente fala de score, né, não dá pra gente falar de score sem falar de um dos nossos patrocinadores, que é a FICO, né? A FICO, né, ela é uma empresa chamada Fair Isaac Company, né? E isso dá essa sigla FICO, né? E Fair Isaac é o nome, na verdade, dos dois fundadores, né? Então, Bill Fair e Earl Isaac, que era um matemático e um engenheiro que, na verdade, lá em 1956, desenvolveram o primeiro modelo matemático para ter uma decisão de crédito, né? Então, antigamente, modelos de score, né? Se eu te perguntar, para que era usado o modelo de score? O modelo de score chegou a ser usado para discriminar o soldado com o melhor potencial, uma pessoa com o melhor potencial para ir para a guerra, para você ter ideia, né? É utilizado. E o score, ele era usado muito no meio acadêmico. E o Bill e o Fair foram os primeiros a transformar essa visão de score numa visão para tomada de decisão de crédito, né? Ou seja, qual a propensão que este cidadão ou este perfil, né, tem, né, de me dar uma inadimplência, de se tornar inadimplente depois de um determinado período. E o score de crédito, no fundo, o que ele tenta responder, né, o credit score, aquele que você fala, tá bom, eu vou lá para ser aprovado, o cara vai falar, o seu score de crédito deu muito baixo, né, você foi negado pelo score. Na Fininvest, quando a gente implantou o score de crédito, o nego ia bater na loja lá e ia falar, eu quero falar com o score, porque ele que me negou. Exatamente, tinha disso. Chama esse score aí que eu vou conversar com ele. Eu vou conversar com ele que eu quero saber por que ele me negou, né? Mas o score, na verdade, é o quê? É um processo matemático e estatístico que procura, a partir dos dados lá cadastrais e em alguns processos também comportamentais, de determinar uma decisão de qual a probabilidade daquela pessoa, daqueles dados específicos, serem ou não inadimplentes num período de X tempo. Isso também depende do cálculo e de como eu construo essa fórmula matemática, né? Então, o score, sem dúvida nenhuma, deu a velocidade da tomada de decisão. Muitos scores, né, começaram a ser desenvolvidos pelas próprias empresas que davam crédito. Então, os próprios bancos, as próprias financeiras desenvolveram seus próprios scores. O birô de crédito, antigamente, não tinha um score, né? Aqui no Brasil, as empresas começaram a desenvolver os seus scores. Por quê? Porque para eu desenvolver um score, né, eu tenho que ter, muitas vezes, informações positivas, né? A maioria dos scores hoje, que são dos birôs, eles são influenciados pelas informações negativas e não pelas positivas. Acho que um ponto interessante do score que a gente pode citar, essas empresas que fazem o próprio cartão, que são do varejo ou que vendem algum outro tipo de produto, abrem o próprio cartão para o cliente. Você concorda comigo que de alguma forma eles têm uma informação até para montar um próprio score deles com base no comportamento do consumidor? E esse é um negócio legal que você está falando, porque, por exemplo,
eu tenho hoje alternativas, né? Vamos lá, eu abri meu cartão de crédito. Então, eu comecei hoje. Eu tenho comportamento? Eu ainda não tenho. Então, eu tenho uma opção hoje, de repente, ir a um birô e comprar o score do birô. À medida que eu tenho comportamento dentro de casa, que eu sei que aquele cliente me paga, quanto que ele compra, quanto ele usa do limite, eu começo a ter informação rica dentro de casa que eu posso desenvolver o meu próprio score. Ah, legal, eu desenvolvi o meu score. E aí, agora eu largo do birô? Não. O processo hoje, supra-sumo, em termos de decisão de crédito, é quando eu tenho o meu score cruzado com o score do birô. Porque aí, o que eu tô olhando? Eu tô olhando, por exemplo, o seguinte. O seu João, ele é muito bom comigo. E no mercado? No mercado também ele é muito bom. Cara, se ele é bom comigo e ele é bom no mercado, cara, que dúvida. Pra que eu vou ficar pedindo um monte de coisa, confirmando um monte de coisa? O seu João tá aprovado automaticamente. Ah, mas aí tem lá o outro seu João, para não ficar dando nome aqui, né? O outro seu João. O outro seu João é muito bom comigo, mas ele é ruim no mercado. Cara, vamos entender? Esse cara eu quero entender um pouco mais, eu quero confirmar mais alguns dados para de repente ter uma decisão. Então eu derivo para uma mesa de crédito. Tomar uma decisão, de repente, fazer algumas confirmações. E aí, quando a gente fala de derivar processo para mesa de crédito também, é importante a gente entender o que a gente quer confirmar. O brasileiro é um povo criativo, né? Por exemplo, tem que confirmar teu endereço, Guilherme. Então me dá aí alguma referência. E eu tenho uma pessoa que foi consultora com a gente, que ela tinha acabado de se mudar para São Paulo. Então, em São Paulo, ela era e o marido. E ela foi fazer uma compra numa loja de varejo. E a loja falou, olha, preciso ter o cartão, então preciso de alguma... Preciso que a senhora confirme o endereço da senhora. Quem é que pode confirmar o endereço da senhora? Falou, pô, mas eu não tenho... Eu acabei de mudar pra São Paulo. Não, mas não tem ninguém que possa confirmar o endereço da senhora? Falei, pô, não tem. Mas a sua mãe não tem? Não, mas minha mãe mora lá no Rio. Vai confirmar o endereço aqui. Ah, mas com quem que a senhora pode confirmar aqui? A única que conhece meu endereço é meu noivo, que tá aqui comigo, ó. Ah, então me passa o celular do seu noivo. Falei, não, mas peraí, ele tá comigo aqui. Como não, assim, não, não. gente? Então, assim, pra que eu quero confirmar? E aí é aquela questão, né? Eu preciso criar processos que sejam efetivos, que confirmem de verdade. Processo que quer só confirmar uma coisa por confirmar, cara, qual é o objetivo disso? Arrumar alguém pra falar o meu endereço bonito, eu arrumo. O fraudador vai arrumar isso fácil. Sim. É que nem você estava comentando em outro episódio que a gente falou sobre o poder da informação, sobre a questão do telefone, né? Telefone fixo. Exato. Telefone fixo, hoje a gente tem poucas pessoas com telefone fixo mesmo. Exatamente. Às vezes tem até uma linha, né, que contratou por causa que Vem no empresas... combo. Isso, contrata o combo, mas só que, tipo, tá Quantas se pessoas lixando pra contratam questão o combo, né? E tem o fio lá e nem conectam o aparelho. Deixa lá. Exatamente, porque Utiliza, ninguém realmente usa hoje. né? Então acho que é importante a gente ter essa noção de que quando a gente for montar, acho que você vai continuar a história, mas quando a gente for montar a esteira de decisão, a esteira de aprovação, além de ser efetiva, né, tem que ser ágil também. E às vezes quando você, tipo, vou colocar um monte de critério, e aí você tem que levar em consideração, pô, qual que é o ticket médio da minha empresa? Qual que é o custo? Qual que é o custo? Quanto que eu vou demorar para tomar essa decisão? Qual que é o nível de risco que eu tô assumindo? Então, Exatamente. às vezes tem coisas que... É que nem consulta de crédito, né? Nos birôs em geral. Cada consulta tem um valor. Só que tem consultas que são muito mais baratas porque você pede muito menos coisa. Exatamente. E às vezes o seu negócio, ele não exige que você tenha uma complexidade tão alta. Agora, por exemplo, não, eu sou uma factoring, né? Eu tomo duplicatas gigantescas aí no processo de negociação, tudo. Pô, aí faz sentido você ter uma consulta de crédito muito mais robusta, né? Exatamente. E hoje em dia tem informação voltada para tudo, né? Você tem motores de crédito que tem aí mais de 50 gateways de informação. O cara consulta Detran, do Piauí, de Brasília, Instituto não sei o que lá. Cara, eu preciso saber, preciso dessa informação. Pô, de repente eu dou crédito para veículos, é importante eu ter conhecimento do veículo, do carro. Pô, cara, mas dependendo da minha situação, eu não preciso desse nível de informação. E aí eu queria continuar falando um pouquinho do score, né? E falando, né? A gente vai viver um momento no Brasil onde o score positivo vai ter um peso muito maior sobre o negativo. E aí mais pessoas vão ter acesso ao crédito, porque pessoas hoje que não têm restrições de crédito ficam muitas vezes no limbo, né? Quer dizer, esse cara não é ruim, mas também eu não sei se ele é bom. Então eu fico basicamente sem informação. Eu sei que ele não tem
uma informação negativa. Mas o quanto ele é bom, eu também não sei. Aí é importante dizer, nos Estados Unidos, que isso já vem de longa data, onde a própria FICO tem um produto lá chamado FICO Score. O FICO Score, o que ele é? Ele é o score de crédito do cidadão americano. É difícil você ir para os Estados Unidos e se alguém pergunta onde você trabalha. Eu trabalho na FICO. É difícil alguém falar, onde? Eu não conheço a FICO. Todo mundo conhece a FICO. Porque todo mundo que tem uma conta bancária tem hoje um FICO Score. E o FICO Score, ele nasceu lá em 1989 nos Estados Unidos. E ele hoje é a pontuação que determina se aquele cara tem ou não crédito. E o que eu faço com o FICO Score? E o que eu vou poder fazer com o meu score no Brasil? Logo, logo, se Deus quiser. Essa é a tendência. Eu vou poder brigar para ter taxas de juros mais baratas. Nos Estados Unidos, existe inclusive dentro do FICO Score uma dinâmica, né? Uma calculadora lá que mostra o que o cara pode fazer em termos de comportamento para aumentar a nota de crédito dele. É quase que um game, né? Olha, é o seguinte, você tem que pagar em dia, você tem que gastar mais no seu cartão mais antigo, exemplo. Olha como isso facilita o poder de negociação, exatamente. Né? Porque uma das coisas que a gente tem que todo mundo cita, né, nível Brasil, é taxa de juros altas, né? A gente tem a maior taxa de juros do mundo, né? Se a gente for parar pra pensar. A gente já tá... E a gente tá vendo um movimento muito grande, né? Selic em queda, mas a gente ainda não viu a influência disso nos produtos de crédito. Exatamente. Porque ainda, né? Ainda acontece dos maus clientes pagarem pelos bons, né? E o negócio é, se eu sou bom, eu mereço ter uma taxa de juros mais acessível, né? Então, nos Estados Unidos, o cara, muitas vezes, ele, para ter um crédito, ele tem lá toda a matemática dele, que ele vai fazer o score dele subir, ter um comportamento positivo, para aí, inclusive, conseguir ter um crédito imobiliário, por exemplo, que é um crédito longo, com uma taxa que muitas vezes pode ser com uma diferença de 1, 2, 3 pontos percentuais. Aqui no Brasil, sem dúvida, né? Mas lá nos Estados Unidos não tanto. Mas aqui no Brasil, quando você hoje... A diferença entre um cliente ter uma taxa melhor ou não, basicamente hoje está ligado a um cliente. Você ter conta num banco, ter uma série de aplicações. Mas, cara, eu posso não ter uma conta no banco, eu posso ter um belíssimo comportamento positivo no varejo, no mercado de telecomunicações, nas minhas contas normais. Cara, mas eu não tenho grandes investimentos em bancos, então por isso eu não posso ter uma taxa de juros menor? Posso, se meu score for muito positivo. Então é importante a dinâmica, e a gente vem aprendendo muito com esse exemplo americano também. A FICO já está, inclusive, conversando com alguns birôs de crédito, né, no sentido de por que o FICO Score ele não nasceu antes no Brasil, né? E nos Estados Unidos, nos Estados Unidos a gente tem 3 birôs: Experian, Equifax e TransUnion. Nos 3 birôs, o produto de score é o FICO Score. Por que no Brasil isso não nasceu antes? Porque o FICO Score ele era um score desenvolvido a partir de informações comportamentais, né? Não apenas informações negativas. No Brasil a gente não tinha isso. E no Brasil a gente não tinha isso. Então a gente deve também ter uma evolução muito grande, né? A gente já tem aí, sem dúvida nenhuma, birôs, né, com seus próprios scores. Vai gerar uma certa competição no mercado. A tendência é que, com cada vez mais dados compartilhados, as informações estejam mais próximas possíveis, né, nos birôs. Sim. Mas a gente sabe que ainda vai ter aí alguma coisa em termos de pontuações muitas vezes diferentes entre um birô e outro, por uma coisa ou outra. E eu acho que vale a pena citar que o cadastro positivo, né, que tá todo mundo falando sobre isso, do ponto de vista do consumidor, muitas vezes tem pessoas que falam mal, né? A gente vê alguns vídeos na internet de pessoas falando absurdo sobre o cadastro positivo, e que muitas vezes até parece informação desencontrada, né? Não é uma informação muito fidedigna, né? E muitas vezes o cadastro positivo, o consumidor final, ele tem a impressão que o varejista, por exemplo, vai olhar lá e vai ver, tipo, fulano compra tal coisa. Não, vai ser um score, na verdade. Vai ser um score, e assim, né? Eu acho que é importante dizer isso, porque essa legislação que foi alterada e que entrou em vigor o ano passado, ela tem algumas mudanças. Ou seja, primeira mudança importante: eu não preciso indicar que a minha informação pode ser divulgada. Eu tinha que dar um opt-in,
né? Agora eu tenho que dizer o seguinte: olha, eu não quero que a minha informação seja divulgada. E quando eu falo que eu não quero que a minha informação seja divulgada, eu tô depondo contra mim, porque eu tô, na verdade, evitando que as minhas informações positivas estejam disponíveis no mercado. E aí a pessoa que sair, por exemplo, um dia vai querer fazer um financiamento imobiliário, alguma coisa do tipo, vai ter problemas com isso. Exatamente. Quem não tem informação positiva nos Estados Unidos não tem acesso ao crédito. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão é, além dele não ter que dar o opt-in, não é qualquer informação dele que vai estar pública, né? Então, vamos imaginar o seguinte: se eu sou uma financeira, tá? E eu tô chegando para você, Guilherme, você tá querendo ter crédito aqui comigo, beleza? Olha, eu tô acessando aqui seus dados do birô e eu tô conseguindo ter uma informação aqui que mostra que teu score é 600, né? Vamos imaginar de 0 a 1000. Cara, e com isso aqui eu tô te dando um limite de R$1.000. Você fala, puta, cara, precisava de mais limite. Mas, cara, você pode me dar mais informação? Ah, eu posso. Aí eu dou um opt-in para que essa empresa tenha acesso a mais informações. Mas quando eu falo eu não preciso dar um opt-in para minhas informações irem, eu não vou ter lá quanto eu ganho, quanto eu pago, qual é o meu limite de crédito. Eu vou ter um score que vai me indicar qual é a minha propensão a ser um bom pagador. Mas as informações abertas não vão estar disponíveis. Elas podem estar? Podem, mas aí eu tenho que autorizar. Por isso que é um mito, né? Existe um mito por trás disso. Sem dúvida. É importante ter essa informação disponível para que as pessoas entendam também, né? Exatamente. A gente sabe que o nosso foco aqui no Credcast é falar diretamente com o empresário e tal, mas o empresário, munido dessa informação, pode ajudar também a educar o mercado consumidor dele para não ter esse problema de pessoas achando que o cadastro positivo é um negócio terrorista aí, que vai acabar com... Na verdade, vai fomentar a economia brasileira, né? Eu tenho uma particularidade, né, cara, que eu, por exemplo, quando você... o aplicativo tal gostaria de te mandar notificações. Eu falo, cara, sempre. Eu gostaria de estar sendo monitorado. Cara, sempre. Eu teve um negócio que foi fantástico, cara, que eu tenho um cartão de uma seguradora, e eu acho que aqui não tem problema nenhum, até porque é um fator positivo, é um cartão da Porto Seguro. E aí eu fui fazer compra pro meu cachorro, fui comprar uma comida pro meu cachorro no Pets. E aí eu fui lá, passei o cartão. Cara, quando eu cheguei em casa, né, entre esse tempo, eu recebi um SMS da Porto Seguro dizendo: você se preocupa com o teu cachorro? Será que você se preocupa também com o seu sofá? A Porto Seguro oferece lavagem de sofá a um preço acessível. Eu falei, cara, maravilhoso. Né? Então, assim, cara, essa coisa de eu vou ser monitorado. Cara, eu quero ter as melhores ofertas, né? Cachorro e sofá tem tudo a ver, né? Tudo a ver, até porque o cachorro dormia no sofá. Isso aí. Né? E, enfim, uma das questões dessa filosofia de você deixar o teu comportamento livre para o mercado, e o varejo tem trabalhado muito isso, esse foi um assunto que foi discutido na NRF lá desse ano em Nova York, que é a maior feira do varejo, né, mundial, é o seguinte: hoje em dia eu não posso mais pensar em clusterizar ofertas. Eu vou fazer uma oferta aqui para este grupo. Não, eu tenho que fazer oferta para o Guilherme. Então eu preciso entender o que o Guilherme quer. O Guilherme, quando entra no supermercado, já tem supermercados hoje, onde o Guilherme, por exemplo, quando ele pega um carrinho, tem um tablet lá na ponta do carrinho que já vê que é o Guilherme. Olha, o Guilherme é o cara que gosta de Coca-Cola. Então, se o Guilherme gosta de Coca-Cola e ele entrou no supermercado, cara, eu vou ver se eu consigo dar uma promoção para ele de Coca-Cola para ele comprar mais, para ele ter benefícios e ele consumir aquilo que é o que ele gosta de consumir. Então, ofertas personalizadas, né? Isso está cada vez mais perto da gente. E quando é que a gente vai ter ofertas personalizadas? Quando a gente permite ser escutado, ser ouvido, ser conhecido pelo mercado. Então, eu acho que isso não tem, né? É óbvio que cada um tem a sua forma de querer se resguardar, né? Eu, particularmente, como eu te falo, eu dou opção para ser visto em qualquer coisa, porque, cara, se tiver uma oferta para mim, eu quero receber. Então, eu acho que o resumo desse capítulo de hoje, que a gente tá falando aqui sobre o crédito de ponta a ponta e tal, a gente tá falando sobre o processo de tomar decisão, e a gente conclui que dentro do processo de tomar decisão, você tem toda a parte de
retirar informações cadastrais, você tem toda a parte de montar a sua política de decisão, como você vai fazer determinada ação, e a gente já deixou até um gostinho de como vai ser as coisas daqui para frente com o Biro positivo, né? Com o Biro não, com as informações positivas, que vão mostrar o comportamento, e isso vai gerar um produto, né? Com certeza tem muita empresa que já está tendo acesso às informações, eles estão produtando para ter um score positivo que vai com certeza potencializar a economia brasileira também. E eu acho que isso daí é o fator super legal que a gente está falando aqui dentro desse episódio, e que você tem que se atentar aí quando a gente está pensando na sua empresa. A gente não está citando nenhum produto aqui, né? Mas o cadastro positivo, ele vai facilitar muito como você vai vender no mercado, ainda mais se você tem um processo às vezes que você procura se resguardar para não tomar um risco muito grande de crédito e depois ver o seu nome, a sua empresa com problemas de inadimplência. O Guilherme já comentou, né? A gente tem aí o objetivo principal desse canal, né? O Credcast ser um canal para empresas, né? Empresários, gestores, mas a gente sempre diz que eu posso ter aqui o tipo de público que é o cidadão, de repente, comum, ou até o cara que trabalha com crédito, né? É um operador, é um atendente, enfim, que está ouvindo também o nosso canal, e é importante a gente entender, né, que você deve ter acesso e deve conhecer seu cadastro, né? Então hoje os birôs de crédito, através das páginas lá, Serasa, Boa Vista Serviço, SPC Brasil, COD, já tem lá páginas onde você entra lá, faz seu cadastro e tem acesso gratuitamente à sua pontuação de crédito. Importante você conhecer essa pontuação de crédito. Terminando mais um Credcast, podcast especializado em crédito e cobrança para ajudar o seu negócio. A nossa missão aqui, né, Tambellini, é poder ajudar a sua empresa com o processo de cobrança, crédito, para você realmente vender melhor, também cobrar melhor, evitar inadimplência e assim por diante. E principalmente, né, tá com você naquele momento onde você se sentiu sozinho, tá no trânsito, quer ouvir um conteúdo legal, né? É a hora de você conectar a gente, fazer o seu download e ouvir o Credcast. Se você tá no metrô, se você tá no carro, liga aí o Credcast, né? Já vai aprendendo, chega na empresa afiado, chega lá no seu processo afiado para você fazer a diferença. Pessoal, a gente tem que agradecer aqui os nossos patrocinadores. Exatamente, a gente queria agradecer a Assertiva Soluções e a Faico, que são os nossos dois patrocinadores que fazem com que a gente possa estar aqui fazendo esse trabalho, divulgando esse conteúdo. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, compartilhem com seus amigos, caso esse conteúdo realmente fez sentido pra você, né? Se não fez também, né? Compartilha mesmo assim. Compartilha mesmo assim, vai. Ajuda a gente a crescer o canal aqui também. E não esquece de colocar hashtag Credcast nas suas redes sociais para lembrar do conteúdo que a gente está fazendo. E essa hashtag ajuda a gente também a monitorar as redes sociais, se a gente está tendo menção ou não. E é isso daí, Tambellini. Grande Muito abraço bom. aí. Tchau, um abraço tchau. aí, até a próxima, gente. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Muito bom mesmo. Você vê que agora o Gui colocou muito bom mesmo, né? É, pra não ficar só adicionei. aquele muito bom. Né? Muito legal.